Boa noite a todos. Estamos aqui na Web TV Liberal para mais uma apresentação de um podcast. Uma boa noite a todos, repetindo. E nossos portais para você acessar: www.liberalfm87.com.br e também nas plataformas Web TV Liberal FM no Facebook e em outros portais. Repetindo, www.liberalfm87.com.br e na Web TV Liberal FM, no Facebook e outras plataformas. E hoje nós estaremos entrevistando, batendo um papo aqui com Albert Reis, que é uma figura notória ligada a vários segmentos aqui no município de Carmo do Paranaíba e em outras regiões daqui de Minas e do Brasil. O Albert Reis tem muita história para contar, não é mesmo, Albert? Uma boa noite, Albert. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos os nossos espectadores aí. Muita passagem, né? A vida da gente aí. E história muito bacana. Pela sua idade, você já passou por muitos atores importantes na sua vida, especialmente no que diz respeito à educação, cultura, enfim, e lazer também. Mas vamos ao que se segue. Aí tudo bem com você? Passou bem o Natal? Passei bem. Teve uma denguezinha aí, mas tá um surto na cidade, né? Mas tá tudo tranquilo. A questão da dengue não é brincadeira. Aproveitando a oportunidade, ela não vai acabar de hoje para amanhã. Então você, na sua casa, cuide-se e tenha a consciência de que você precisa participar também do combate à dengue. Não viemos para falar de dengue, mas já que o Albert Reis falou sobre o assunto, a gente aproveita para mostrar também a utilidade do conjunto da Liberal FM e da Web TV Liberal. Albert Reis, nome completo. Albert Denis Reis da Silva. Albert Denis Reis da Silva. Reis da Silva. Nascimento, que dia você nasceu? 18 de dezembro de 87, lá da Santa Casa. 18 de dezembro? Então parabéns pelo aniversário. Obrigado. Né? E seus pais? Yolanda Maria dos Reis, José Geraldo da Silva. E você tem dois irmãos, né? O Dorfão e o Matheus. Bom, e Mateus. Tem um filho? Tem a Alice. Alice. Ah, tá. E você, pelo que eu imagino, você começou bem sua escolaridade. Porque o que eu já sei um pouco da sua história, você esteve, inclusive, em Bambuí, mas a gente chega lá, né? Você começou com quanto? 7 anos, 8? Uns 5, né? 5? 5 anos, né? Lá no Leôncio. Leôncio Verde Melo, você fez educação infantil. Começou com educação infantil. E esse início da escolaridade, você tinha 5 anos. E então tem pouco tempo, então. Mais de 30, né? Quais foram as escolas que você frequentou? Você não vai se lembrar? Ou lembro aí. Dei no Leôncio até 96. Isso fui para Ita. Em 98 eu fui pro colégio estadual, né? E em 2003 eu fui pro Buí. Aliás, pro estadual fui em 99. A Buí, você foi para a escola agrícola. Eu tinha um professor lá que foi meu amigo. Ele residiu aqui em Carmo do Paranaíba. O nome dele, o sobrenome era Cristo, e era conhecido como Cristo. Mas quando você foi para lá, já não estava mais em Bambuí, não é isso? Mas, então, já ainda dentro da educação, você participou, depois a gente entra nas associações estudantis que você participou, mas e os cursos superiores? Você fez esse lá na Escola Agrícola de Bambuí e depois você continuou no curso superior. Aí lá na verdade é um curso técnico, né, em agricultura e zootecnia. Passado um tempo eu fui para o UFV, Paranaíba, e cursei administração. No meio do curso eu ainda tive a experiência de fazer um intercâmbio lá no México. Processo seletivo, eu me candidatei, passei, ganhei uma bolsazinha de
há pouco mais de 5 meses, fazendo algumas matérias do meu curso lá e conhecendo a cultura mexicana. Então, você habla bien el espanhol? Muito. Mais dessa aí, né? E depois o curso superior, o FV. Aí, essa ida ao México foi no meio desse curso, né? E em 2014 eu finalizei a graduação aqui no FV. Mas aqui, Albert, interessante, você esteve no México por 6 meses. Esteve mesmo lá na capital mesmo, na Ciudad de México? Eu fui para uma universidade na cidade de São Luís Potosí, que é uma grande cidade. Uma grande cidade do México, exatamente de Contagem. Inclusive a história do México é cheia de lutas e revoluções. Lá foi uma capital constitucional na época do Benito Juárez, que é um dos grandes heróis da pátria lá. Zapata. Benito Juárez. Foi antes do Zapata. Lá foi uma das capitais quando o Império Austro-Húngaro, se não me engano, enviou o imperador Maximiliano para tentar recolonizar o México. Esse povo era até parente do Dom Pedro. E eles fizeram a resistência nessa cidade e, passado alguns anos, retomaram o poder lá e manteram, né, a independência do México. E depois você retornou ao México depois? Não, depois eu cheguei no início de dezembro no Brasil, retomei minha graduação, finalizei. Felizmente eu não tive ainda a oportunidade de voltar no México. Mas você fez na Universidade Federal de Viçosa, no campus do Rio Paranaíba? Isso. Você fez Direito? Não, administração. Administração. Mas então, aí já para as suas atividades principais, vamos dela lá, na política. Qual foi a sua atuação na política? O que você pretende? O que não deu certo? O que vai dar certo? A política é uma ferramenta que todos os cidadãos têm de tentar melhorar a comunidade. Felizmente, é uma pequena minoria que se dispõe, né, a fazer política e uma grande massa respalda isso aí e gera, né, todo esse contexto de disputa que a gente vê 2 em 2 anos, né, em todas as eleições. Eu, particularmente, sempre tive muito interesse pela política. Desde menino, né? Sempre foi uma matéria que eu gostei, que eu estudei, que eu procurei saber, uma coisa que para mim é interessante. E ao longo do tempo, principalmente quando eu entro na universidade, a gente vê demandas e vê a possibilidade de entrar num contexto, digamos, de tentar uma melhoria. Por exemplo, você foi praticamente nosso vizinho na época da Associação dos Estudantes. Foi meio conturbado naquela época, por exemplo, porque nós precisávamos conter a constante alta da mensalidade, quem ia para Patos e Paranaíba. E aí... Não, pedi uma licença rapidinho aqui para explicar direitinho aqui como nós somos vizinhos. Eu fui assessor de comunicação da prefeitura por 12 anos e o Albert Reis foi um dos fundadores aí da Associação dos Estudantes Secundaristas para Transporte, né? E você fez a administração, a gerência em relação a isso aí. E nesse período nós ficamos um período bom, no chamado Calçadão Center. Eu tive outras localidades da prefeitura, mas nós de fato fomos vizinhos e eu trabalhava até tarde, né? Até 8, 9, 10. Não era fácil não, quando precisava engajar a gente estava lá. Mas a gente fez isso aí, até por exemplo, foi 2012, 2013 e 2014, né? Na verdade a gente não foi fundador, teve umas 7 pessoas antes. Mas no ano de 2014 ainda a gente teve uma problemática maior. Com a expansão do FIES, houve um acréscimo do número de estudantes de 30%. Para todo mundo. E mesmo havendo aumento de demanda, a gente conseguiu segurar preço. Mais ou menos 300, passou para mais ou menos 400. Não, era pouco mais de 500, chegou a 756. Eu não poderia ter me esquecido, não. Eu me lembro bem desse número por aí, né? E era bem divulgado também na ventilação pública. Claro, existia, né, o subsídio da prefeitura, é um complemento do estudante. E era aquele atrito, né? As empresas queriam cobrar mais, a gente queria segurar, estava cobrando a prefeitura para dar mais, a gente desenvolvia alguma estratégia. Mas fluiu, foi de grande aprendizado a reação. E até me deu projeção, né?
naquele momento eu vi que seria possível, de repente, a gente estar colaborando além da via, até porque o meu curso superior acabaria e é óbvio, né? Meu empenho nas questões estudantis tinha, né, um tempo limitado, expirou e a gente seguiu. Aí então, em 2016 eu me candidatei, a gente teve história bacana para o vereador e fiz um mandato de 4 anos e eu entendo que foi muito importante para mim, no meu desenvolvimento pessoal, claro, mas foi extremamente importante para o modo que a Câmara se via. Por que eu estou falando isso? Existia uma série de vícios no processo. Né? Chega aqui, aprova, não cumpre o regimento interno, do jeito que estava isso mesmo, né? Ou o pessoal era contra ou era a favor do prefeito e batia. E o que eu tentei fazer foi esmiuçar os projetos, estudar. Por mais que em dados momentos eu estava divergente com a prefeitura, eu não ia lá barrar o projeto. Eu ia propor o que eu achava que melhoraria. Se não fosse acatado, tudo bem, segue o jogo. Né? Tanto é que criaram uma pecha que eu era oposição, mas na verdade a gente criou sérias condições, né? Diversas condições para que desse qualidade ao processo legislativo. Tem gente que incomodou com isso, mas no final rendeu muitos números. Por exemplo, fui relator das 2 principais comissões na Câmara, de Administração e Finanças, Legislação, Justiça e Redação. Foram mais de 300 relatórios realizados, confeccionados. Quando eu cheguei lá na Câmara para fazer o meu primeiro relatório, peguei para entregar o relatório ao diretor da Câmara. Não, aqui, já fiz para você, para te ajudar. E eu, não, esse aí é o serviço, você tem que fazer. E a Câmara, como um todo, deu, né, esse espaço para a gente poder sempre estar fazendo esses relatórios, né? Deu esse apoio para a gente estar nas relatorias. E acabou que muito projeto passou na minha mão e gerava, né, todo esse trabalho. E em decorrência disso, a gente fez mais de 120 matérias legislativas. O que é isso? Projeto de lei, indicação, emendas aos projetos, projeto de resolução legislativa, etc. Então, tudo isso foi na tentativa, né, de dar alguma melhoria para o conteúdo legislativo, né, para as leis que rezam no município, e principalmente para se adequar a tudo que o trâmite da administração pública pede. Por exemplo, a história da época. Um negócio muito técnico, né? Muita gente nem vai entender a dimensão disso. Existe uma lei federal que vai tratar de orçamento, de 3 matérias legislativas, né? Planejamento plurianual, a lei das diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, nessa ordem. Quando tudo isso é aprovado, por N motivos, essa lei orçamentária anual ela precisa ser alterada e ela já está em vigência, não pode alterar sem que o dinheiro já esteja em caixa. É matéria de cassação e direito político do prefeito. E aí eu passei a pedir isso. Eu lembro que lá na época, não, mas ninguém nunca pediu isso, mas a lei está aqui, está blindando o prefeito. Força a fazer com que haja planejamento, né? E aí a gente passou a pedir isso na época. Tanto é que nos relatórios do Tribunal de Contas do Estado sempre vem fixada a quantidade. Créditos especiais, que é o nome que se dá, que se faz, né, da maneira inadequada. Se passar de um certo limite, pode haver nessa punição aí de rejeição de contas. E parece que naquele período foi um pouco complicado. Você deve se lembrar da entrevista que eu fiz com você, com o prefeito e mais 2 vereadores, mais 3 vereadores, cada um de um partido e de outro, eu não diria para amenizar, porque parece que está tudo bem hoje, né? Tanto de gente tá de fora é mais fácil, né? A gente enxergar como é. Política, ela é cheia de armadilhas para quem está exercendo o cargo. Cria-se uma bolha, né? Em torno dessa pessoa, que muitas vezes é feita por quem está de fora. A política ela é cheia de interesse individual. Tem cheio do leve trás, cheio da bocazinha, da manipulação. E a política no Carmo ela é muito pesada nesse aspecto. A gente vê, né, inclusive, que o próprio prefeito, no seu segundo mandato, a maneira que ele lida com os vereadores da base é diferente da minha época.
melhorou muito, né? E eu fui base dele no início do mandato. Fui líder de governo. É um aprendizado, era primeiro mandato, eu também, né? E fluiu assim. Mas, na realidade, você disse aí, e não é nem meu ponto de vista, é o ponto de vista de cada eleitor, de que um mandato eletivo, o eleito tem que retribuir para 1, 2, 10, para toda a população, aquilo que ele tem conhecimento, o que ele não tem, ele procura saber, para levar benefícios para uma comunidade e até, porque não, a sua contribuição para o desenvolvimento do país, e às vezes entra em determinadas situações complexas, especialmente esse mundo complexo e bem complicado que estamos passando atualmente, né? Claro, com certeza. E o papel do vereador, então, é isso, né? Legislar, é fiscalizar, é propor soluções. Não é simplesmente eu vou fazer uma lei que vai dar uma bolsa de estudo para todo mundo. Não é bem assim. A gente não tem essa autonomia de criar, de dar a iniciativa, melhor dizendo isso. Tem todo o impacto financeiro dentro do orçamento do município. E existem as possíveis maneiras para isso ser feito. Muitas vezes precisa ter a convergência, né? Muitas vezes não. Sempre precisa ter convergência com o poder executivo. Faltou alguma vez, nem reuniões da Câmara, ordinárias ou extraordinárias, a convergência, tinha desafetos dentro do contexto político, não de pessoal. A nossa Câmara, e até eu vou exceder, é a única coisa que eu vou falar da atual Câmara. A nossa Câmara atual. A nossa Câmara, os 11 vereadores dialogavam bem. Por mais que houvessem divergência. Por exemplo, eu e o Holmes foi sempre militante de lados opostos. Eu e o Vaz sempre militantes de lados opostos. Existia alguma coisa um pouquinho fora do eixo, ou eu perguntava a opinião deles e eles perguntavam a minha. Não adianta a gente achar que essa política doida de eu sou contra o fulano e vamos até morrer contra. Já passou. Isso é uma forma de gerar, de manipular a população como um todo, né? O município não precisa desse tipo de política, de jogar um contra o outro. O município tem que identificar suas problemáticas, os vereadores precisam, né, ter condições de caminhar de forma convergente e contribuir, né, inclusive com o poder executivo, para ajustar e fazer as coisas acontecerem. E, literalmente, o que a prefeitura faz é administrar o município, administrar o orçamento público e as ideologias, né, que a gente vê muito debatido a nível de Estado, a nível de economia, é muito mais difícil aplicar na questão municipal. Né? Até porque a legislação do Brasil, né, em questão das atribuições constitucionais, já estão feitas. E o município, proporcionalmente, ele gere muito pouco capital, né? Então ele precisa, né, focar na questão de educação, né, custear a educação, custear a saúde pública, né, que é um dos grandes pesos, né, os 2 grandes pesos do município, e questão de infraestrutura, eventualmente lazer, e aí sim, né, com o estudo pronto, tentar criar condições para a cidade desenvolver a questão econômica, para as empresas trabalhar com mais liberdade e tudo mais. Nessas instituições constitucionais, nós temos aí os 3 poderes. Legislativo, executivo e judiciário. Havendo uma certa modificação clara e notória nos últimos, digamos, 4, 5 ou 6 meses por aí. Mas mesmo no município, ela tem a Constituição Municipal, como nós temos a estadual e a federal. A municipal, ela tem os 3 poderes também. E eles têm que trabalhar de maneira conjunta em função, por exemplo, sobre segurança pública. Na verdade, no município a gente tem a lei orgânica, não a Constituição. É só o nome que muda, né? Mas a regra é a mesma. E o Poder Judiciário, ele não entra em nível de município. Ele entra em nível de comarca. Não é todo município que tem judiciário. Nós temos comarca que atende um município, caso do Carmo, ou uma região, por exemplo, o caso de Patos. Né? Então, o judiciário ele tem essa... ele não se nivela, né? De qualquer forma, a segurança em carro vai bem? Excelente.
Inclusive, na minha vereança, é lógico, eu não estou reivindicando protagonismo, isso é só um fato. E não foi iniciativa só minha, não quer dizer que houve um peso maior meu do que de qualquer outro. Não, a gente fortaleceu o Conselho de Segurança Pública. Né? Então, a primeira emenda com recurso para o CONSEP foi eu que fiz indicações pedindo instalação de câmeras, né? Depois deu-se o nome de Olho Vivo, é uma coisa que estava nascendo no Brasil. E o Carmo muda totalmente se você pegar uma visão de Carmo de 15, 16 anos para cá. Né? A questão, a gente tem uma penitenciária no Carmo, e por muito tempo foi visto, talvez até hoje é visto, que realmente era um problema a questão de mobilidade de pessoas ligadas à presa, hoje nem tanto tem isso. E existia uma cultura de criminalidade maior na cidade, que foi aos poucos sendo inibido, principalmente, tem outros itens, mas principalmente pelo Olho Vivo. E no final do meu mandato a gente criou as emendas impositivas, né? E é uma possibilidade que a Constituição Federal deu aos municípios e aos estados para colocar que os legisladores, né, deputados e vereadores, indicassem de forma obrigatória uma pequena porcentagem de recursos dentro do orçamento do ente federado, no nosso caso o município, para ser obrigatoriamente executado. E aí esses recursos que a gente que tinha lá, a gente destinou metade para esse Olho Vivo. Então foi essencial. Hoje, para todo lado que você vai, tem Olho Vivo. Se tiver um acidente aqui, lá na Polícia Militar, vem imediatamente. Boa parte, todo o centro da cidade, os principais pontos da cidade estão cobertos pelo Olho Vivo. Se alguém cometer algum crime em algum lugar e sair fugindo pela cidade, todas as entradas e saídas da cidade têm Olho Vivo. Então a cidade ela é bem monitorada. E isso foi um ponto essencial para inibir, de forma preventiva, né, claro, a criminalidade, né, no município, principalmente em casos de assaltos, roubos, né, até mesmo inibe o tráfico de droga. O cara não pode traficar, né, à luz do dia que alguém vai ver, né. Há alguns meses aí eu fiz uma entrevista com o Jean Max, Tenente Jean Max, que é o comandante da 90ª Companhia de Polícia aqui de Cabo do Paranaíba, e ele nos informando, e ele que falou o que eu vou repetir aqui. Carmo hoje é uma das cidades mais bem equipadas com as câmeras de segurança, o chamado Olho Vivo, inclusive na zona rural. O número de assaltos e de criminalidade na zona rural caiu assustadoramente. E ele fez até uma referência que, nossa, em Carmo do Paranaíba, uma cidade bem menor do que a cidade polo aqui da região, nós temos muitas vezes mais câmeras do que essa cidade. Isso foi bacana, essa iniciativa, né? De todos os envolvidos, né? O Poder Judiciário teve bastante importância nisso. Isso até reflete menos processos lá para a vara criminal. O Poder Executivo, obviamente, foi bastante atuante, né? Liderou todo esse processo. A gente sabe que clubes de serviço, inclusive o CDL também teve esse empenho, a Câmara dos Vereadores também, e eu, como eu disse, fiz esse pequeno ajuste lá, vamos falar assim, usando o meu cargo lá na época. Então, a segurança no Carmo é algo hoje que a gente pode bater no peito e falar assim, o Carmo hoje é uma cidade muito mais tranquila do que há 10, 15 anos atrás. Quando o comandante Dionísio ainda estava à frente da 90ª Companhia de Polícia, ele me mostrou em uma câmera lá da polícia, lá na penitenciária, a placa de um carro sendo vista assim de uma maneira clara e absoluta. Você trabalhou na penitenciária por um período lá? Trabalha ainda na parte administrativa? Não, policial penal, a gente trabalha lá desde 2011. Eu entrei no contrato, né, em 2011, saí em 2013, fui fazer o intercâmbio e voltei em 2015 concursado, né, e tô lá até hoje. Mas só de curiosidade, levanta quando você é curioso, você sabe demais, né? Fala de o quê? Você tem farda, tem isso tudo aí? Tem tudo. Tem tudo. E você sai em campanha de vez em quando? Pô, é porque não foge, não tem fuga, né? Não, mas aí a gente não tem essa atribuição, né? O nosso negócio é fazer principalmente a custódia do preso dentro da unidade prisional. Ou escoltar o preso para que seja o hospital, para o fórum,
Já estão criando a questão da tornozeleira eletrônica, tem os policiais que vão trabalhar nesse ponto lá em Patos. Então, a gente não faz a questão ostensiva. Essa é especificamente da Polícia Militar e a questão investigativa da Polícia Civil. Eu vi uma reportagem justamente, parece que foi essa semana, no finalzinho da semana, em São Paulo e também em várias outras cidades do Brasil, a saidinha de Natal. E que um percentual sempre ficava para trás e não voltava. Até que recentemente 4 bandidos bem conhecidos foram pegos e um outro fugiu, eles vão conseguir pegá-lo. Aqui teve esse benefício da saidinha de Natal e deu tudo certinho? Isso, na verdade, chama saída temporária, previsto na Lei de Execução Penal. Então, o preso está, a partir do regime semiaberto, ele ganha direito a trabalho externo, e muitas vezes vai dormir na unidade prisional. Se ele não conseguir o trabalho externo, ele também tem, e fica preso fechado lá, mas tem também as saídas temporárias. São 5 saídas por ano de 7 dias. Então, muitos marcam no Dia das Mães, outros pais, no Natal ou no Ano Novo. Como são datas comemorativas, né, sai muito preso mesmo. Voltam todos? Eventualmente um ou outro não volta. Mas isso aí, que não volta, vai ter um mandato de prisão em aberto e lá na frente ele volta. Benefício verde. Até agora, isso tudo que você já fez, o que mais te deu garra? Eu vou pontuar, né? Eu acho que cada passagem da vida teve os seus momentos que hoje chega a ser até nostálgico. Por exemplo, quando eu estudava em Bambuí, era uma realidade que a gente era cercado pelo muito pouco. Longe de casa, longe da família, muito novo, mas a gente fez ali talvez um lugar onde que eu tive um dos principais aprendizados de vida, né? Onde eu fiz grandes amigos que a gente preserva até hoje, que lá foi essencial. Seguido dali, a gente até não citou, eu fui me envolvi com um rodeio, até foi importante para a gente chegar nos eventos depois. E se hoje você me perguntar assim, uma coisa que você faria de novo e você queria estar até hoje, era o rodeio. Vamos ter uma pausa agora. Robert, desculpa te dar uma freada de evento aqui, mas daremos continuidade, inclusive em Bambuí. Tá. A gente volta rapidinho. Então, mais uma vez aqui, voltando com Albert Reis, desse podcast da Web TV Liberal FM de Carmo do Paranaíba, e repetindo para você os portais para facilitar a sua vida, como você vai sintonizar os nossos podcasts e outros demais programas apresentados pelo Web TV Liberal. Então, www.liberalfm87.com.br, essa é a plataforma principal. Depois nós temos aqui no Facebook, no Instagram e outras plataformas, Web TV Liberal FM. Basta isso, Web TV Liberal FM. Por aí você entra e sintoniza fácil a Web TV Liberal e com certeza mandando um abraço aí para você que está na Europa, para você que está nos Estados Unidos, para você que está no Japão, para você que está em São Paulo, para você que está em todo o Brasil e, claro, aqui em Carmo do Paranaíba e nas cidades vizinhas. E nós vamos dando continuidade aqui, recebendo Albert Reis, que é uma figura ímpar pela quantidade de ações que ele exerce, hoje exerceu e vai continuar exercendo, porque é de uma juventude extraordinária, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 30 e pouquinho? 36. 36? Não, um pouquinho mais novo que eu, muita coisa mais novo que eu, não, quase um século de diferença. Albert, nós paramos em Bambuí. Tem muita coisa interessante para ser perguntado para você. Você fez um curso, você aprendeu a plantar alguma coisa lá em Bambuí? Plantar mandioca, arroz, feijão.
Então, Tanto que o que foi, o que foi de útil para você lá? Assim, claro que uma pergunta que nem precisava fazer. É, Qualquer aprendizado, um dia eu sei que você teve também muitos amigos lá, novos amigos, você tinha lá o quê, 16, 18 anos? uma coisa assim. Bambuí foi é muito importante, não apenas pelo conteúdo técnico que a gente vai aprender lá, né? Mas principalmente pela escola da vida que aquilo te dá. Você sai de casa igual eu, com 15 anos, alguns com 14, outros com um pouco mais. Vai viver fora, longe da família, muitos com pouco recurso, às vezes morar num alojamento, né, num quarto com mais 19 pessoas, com todo livro de regras que a escola tinha. E então era uma escola da vida, uma oportunidade que a gente fez amigos que duram até hoje. Eu, infelizmente ou felizmente, não sei, eu não exercia a profissão, né? Saindo de lá, eu fui trabalhar com rodeio. E ali, pouco mais de quase 4 anos, depois eu voltei a estudar e fui para a universidade. Mas foi outra oportunidade, uma coisa que eu gostei muito de fazer, que foi estar no rodeio, participar dos rodeios, de trabalhar ali, que também foi bastante importante para o meu processo de aprendizado e que me deu uma base para a gente vir depois, alguns anos depois, né, criar eventos na área. E mesmo sem querer, ou até, graças a Deus, querendo, né, o Brasil hoje é uma potência agrícola e de pecuária respeitada no mundo e está cada vez mais crescendo, mesmo aí com algumas intempéries, já que o Brasil é um país de extensão continental. Então é claro que você pega o sul com muita chuva, o norte já com menos chuva e assim por diante, porque é um país com 9 milhões de quilômetros quadrados. Mas o agronegócio brasileiro, ele é pujante, ele é talvez hoje o primeiro do mundo. Ele deve ter superado já os Estados Unidos, que não são exportadores, eles são mais consumidores do que eles produzem. E o Brasil, ele já, por outro lado, sustenta, às vezes, o país no seu PIB através do agronegócio. Isso para você, então, entrar numa roda de discussão ou até mesmo no evento qualquer que você te dá a palavra para falar sobre o agronegócio, você tem fundamento. Claro, hoje o agronegócio, ele alimenta talvez quase 1,5 milhão de pessoas no mundo. O agronegócio brasileiro, né? 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, criou-se, né, uma crítica ao agro do Brasil, que é a questão política, que a agricultura familiar contra a agricultura, contra o agronegócio. A agricultura familiar é agronegócio também. Tem famílias que são acomodadas de maneira grande dentro do agronegócio. Tudo é agronegócio. O que fez o agronegócio brasileiro chegar a esse nível que chegou, começou por um cidadão de Bambuí. O Alisson Pauliné, presidente da Embrapa, ele ensinou a explorar o cerrado, né? E isso, por exemplo, desenvolveu o São Gotardo, desenvolveu o Carmo, questão do agronegócio. O Brasil, Rio Paranaíba, o Brasil na década de 70 não produzia alimento nem para os seus 90 milhões de habitantes na época. Exato. E corrigindo o cerrado e ensinando a cultivar no cerrado, o Brasil hoje alimenta mais de 1 bilhão de pessoas. Robert, eu vou te interromper só um minutinho para dizer que eu fui muito amigo do Alisson Paulinelli. Tá? E ele pode ser considerado o melhor ministro da Agricultura do Brasil. A história. Inclusive com essa história do PADAP, né, que é o Programa de Desenvolvimento do Alto Paranaíba, em que trouxe esses japoneses para cá, e que vieram de algumas regiões do país, especialmente do estado de São Paulo, também do Paraná, e hoje o Alto Paranaíba é entre as regiões brasileiras de mais perspectivas e ainda de produtividade. E ainda dizem que é só o começo. Nós temos aqui, por exemplo, o segundo maior produtor de leite do Brasil. Nós temos aqui no Alto Paranaíba, e claro, aí soma um pouco do Paraná também, o maior produtor de café do mundo e assim por diante. Então, não tem como fugir do agronegócio. O agronegócio pode ser, como você disse, da agricultura familiar, um pequeno
de um sitiante pequeno aí ou de um grande fazendeiro. Isso é o agronegócio. E os equipamentos também. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Agora eu vou fazer a pergunta. Pode perguntar. Tira, por exemplo, o café tem um peso muito grande, o Carmo tem um peso muito grande no café, né? Tira o café do Carmo para ver o tamanho que a cidade fica. Quantas pessoas vão ter que ir embora daqui? Quantos empregos que gera em torno disso? O impacto na arrecadação do município. Então, assim, como nós somos cidades do agronegócio, precisa, né, ver esse desenvolvimento, seja nas culturas que já existem, eventualmente em exploração de novas culturas de dentro do agronegócio. É isso que gera emprego, é isso que gera renda e faz o dinheiro circular. Não existe outra fórmula para a pessoa ter conforto, para a pessoa ter qualidade de vida e não sendo com dinheiro circulando. É preciso ter poder de compra, né? Então, quando você achar que o agronegócio não é tudo isso que muitos dizem, então vai no seu município ou em algum município que você conhece que é do agronegócio e tira só a principal fonte de produção do agronegócio. Então, no caso, no Carmo, o café, querendo ou não, ele é essencial para que a gente mantenha dezenas de milhares de pessoas de forma direta, de forma indireta. Eu estou falando, isso não tem nada a ver com café. Não é funcionário público, né, participo de empresa de eventos, mas a gente precisa entender, né, tudo que funciona e funciona para o bem do município. Algumas pessoas dizem o seguinte, mas colocaram máquinas modernas, mas a modernidade tem que ser assim. É claro, gerando uma máquina aí que ela substitui 50, 100 pessoas, e nesse caso... Mas hoje as pessoas não estão se qualificando também. Claro. Ninguém está estudando até o ensino médio para ir colher café na mão. Né? Então vem os operadores de máquina, com todo esse desenvolvimento do agronegócio, aumenta a demanda para a questão administrativa, contábil, né? A questão técnica. Então, os empregos eles não são findados, são mudados. E todo mundo é assim. Se você pegar o mundo, lá na época de Jesus, ele tinha uma dinâmica, né, diferente de hoje. E as pessoas têm que mudar para poder se adaptar. A pessoa não perde a competitividade. Claro. E outra coisa, cerca, e aí você vai me afirmar se é certo ou não, cerca de 40% do PIB de Carmo do Paranaíba é a cafeicultura. Isso é verdade? Sei que seja até mais. Acho que pode ser mais. Na realidade, aí ela gera como se fosse uma bola de neve, vai transportando para outro evento, para outro tipo de produtividade, outro tipo de serviço, outro tipo de comércio e assim por diante, né? De toda forma, sem querer entrar no mérito da questão, há 30, 40 anos atrás, havia como sonegar, e hoje não tem mais. Né? Então, aí eu não estou dizendo nada relacionado com a cafeicultura aqui, não quero apontar dedo para ninguém. Mas muito dinheiro, porque nesse caso vem com aquela parte do imposto que toca para o município, através talvez do Fundo de Participação dos Municípios, que você entende bem disso e pode falar sobre o assunto. É claro, né? Tudo que faz a economia girar reflete na arrecadação do município através de impostos estaduais, federais e também municipais, né? Grande parte desses impostos, infelizmente, vai direto para a União, mas retorna em partes, né? E o Fundo de Participação do município, muitas vezes, é a principal forma de renda das prefeituras de cidades no interior. Então, como eu disse, se a gente tirar o agronegócio do Carmo, a gente tirar que seja só o café do Carmo, o carmense vai ter que deixar de ser carmense. Mas aqui é outra coisa interessante e que entusiasma a gente, como você disse, ter o prazer de ser carmense, né? Como eu também tenho, e na realidade a diversificação também, mesmo tendo café com 40% ou um pouco mais, você redistribui dentro da agricultura e pecuária. Esses outros 50% ou 60% ainda tem muitas modalidades de produtividade variadas mesmo, né? Claro, leite, pecuária de corte, vinos, milho, soja, feijão. Então são culturas bastante comuns, né? Aves, né? Então tem muita opção e a
gente pode ir entrando na questão da administração pública, eu vejo que os municípios como um todo têm que tentar criar condições para fomentar isso aí, questão das estradas, questão da qualificação, mostrar a visão de mercado, principalmente para os pequenos, médios produtores, para poder estar se mantendo bem dentro do agronegócio. O queijo nosso aqui não está perdendo para a Europa, não. Não, o queijo nosso e da nossa região, que é muito requisitado aí, né? Você falou há pouco tempo, não, entrar na parte da cultura, do lazer, né? Mas vamos voltando ainda para a política. 2024, chegando aí, faltando 5 dias, novas eleições municipais pelo Brasil todo. E quais são suas expectativas para o Brasil num todo, primeiro, em relação aí aos partidos, aos principais partidos políticos, porque vai ser importante para eles, claro, tanto para a direita quanto para a esquerda ou para o centrão, digamos assim, né? E depois você falar um pouco sobre isso e sobre o que você pensa também aqui das eleições municipais em cargo. A princípio, acredito que no Brasil vão tentar manter a polarização. Bem, acho. Né? Vão todos ligados todos os grupos políticos ligados ao Bolsonaro, lá de cima, vão tentar, né, continuar aquecendo, né, dentro da cabeça daquele eleitor que está insatisfeito com o Lula ou que não votou no Lula, e o município não pode ser entregue a alguém que seja da esquerda, tendo em vista as especulações, por exemplo, na cidade de São Paulo. O partido do Bolsonaro tende a apoiar alguém de centro para não deixar alguém da esquerda ganhar. O Boulos, no caso aí, está bem votado. Aí você tem o Salles também na jogada e tem o atual prefeito. E é o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes para a reeleição. E me parece que o Bolsonaro virou para o lado do Ricardo Nunes. Justamente porque lá é o terceiro maior orçamento do Brasil. Então é uma exposição muito grande. Uma exposição muito grande. E dá, né, para qualquer pessoa. Viu, Nilton, você está daí ouvindo aí? Então, o que acontece? O PIB do estado de São Paulo é maior do que o da Argentina, não porque ela está passando em situação complicada agora. Mas 50% das empresas do Brasil estão lá, né? Então, São Paulo, o orçamento da cidade de São Paulo, ele é maior do que muitos estados do Brasil, muito. Só perde para o de São Paulo. Mas eu acho que, em resumo, é isso. Vão tentar fomentar isso aí. Muitas vezes vocês vão ver candidato em diversas cidades do PT, até mesmo sem viabilidade, para tentar marcar aquele território. Vai ter muito isso aí. E óbvio, né, as eleições municipais, principalmente no interior, tem todas as suas particularidades. E aí esse grupo pode se dividir ou não. Né? Já no CAR, se você perguntar para mim, o que você traz da eleição 2020? Os políticos do CAR precisam aprender a dialogar. É bonito para muita gente, no centro com o cara que ele é do PMDB, eu sou PFL. Tem gente que ainda pode achar isso bacana, como achava, né, há tempos atrás. Só porque isso aí não faz administração, pô. Na hora que precisa de educação e de saúde, a prefeitura tem que fazer para quem votou e para quem não votou. Claro. Né? Ele não pode privilegiar, ele não tem como ele falar, não, que eu vou administrar para o bairro Paranaíba porque lá é um reduto do PMDB, então o benefício vai só para lá. E vai deixar o bairro Santa Cruz porque lá é um reduto do PFL. Eu estou citando dessa forma, até os nomes antigos, porque era assim mesmo. Então precisa dialogar. Então, o que pode acontecer no CAR? Muito provavelmente vai continuar tendo esse racho. Perto do que houve na última eleição, com um ou outro daquele pleito, né? Participando ou não, ou os grupos participando. Mas eu acho que está passando a hora do povo entender o seguinte: olha, dos políticos entender o seguinte: quem tem mais condição? Tem mais condição. Condição de fazer uma boa administração. As pessoas têm uma boa aceitação, consegue ouvir todo mundo, né? Quem pensa igual, quem pensa diferente, tem liderança para conduzir a administração pública, não dialoga com o cara, de repente pode ser ele, né? Não tem nenhum nome assim, cria então, né? Tem 4 anos para criar os candidatos.
E o que eu vi de 2021 para cá foi um afunilamento de tudo isso aí. Um afunilamento. Pode ser que, por mais que mude um ou outro nome de lado, pode ser que isso repita, que é muito ruim. Mas é que, nos interrompendo, mas é uma pergunta que tem que ser agora. Esse funilamento, você não acha que nós temos pelo menos uns 5 pretensos, 5 ou 6 pretensos candidatos a prefeito? Acha? Pode ser que tenha, mas não vai ter nem partido para todos, né? Eu acho que vai ser polarizado aqui também. 2 ou 3 no máximo. Então, estão falando, por exemplo, em unificação do antigo PFL, o antigo PMDB, não sei até onde que vai. Se o povo aceita, né, ainda tem aquele enraizamento partidário. Como que o partido do prefeito vai lidar se isso acontecer? Pode ser que vai o partido do prefeito contra o antigo PFL, o antigo MDB e o atual MDB. E aí vai todo mundo pro pau e vamos ver o que dá, não sei. O que eu acho é que todo mundo tinha que... os principais grupos políticos, que aqueles que conseguem conduzir a massa de voto, precisava pôr a mão na consciência. Faz sentido gastar o que se gastou nas ruas no ano de 2020, inclusive em plena pandemia, a troco de um cargo? Gastou 8? Todas as ações que teve, né? A olho nu, e o povo sabe que foi gasto muito dinheiro. Inclusive, candidatos perderam gastando muito dinheiro. Então, ou aparentemente gastando, né? Muito. Eu creio que sim, né? Mas, assim, precisa de estudo. Se a pessoa realmente quer o bem para a cidade, não dialogar, ué. Talvez... Se for um nome bom, nem precisa gastar. Aliás, as despesas têm que ser declaradas. Claro, tem toda uma regra. Tudo dentro do Supremo Tribunal Eleitoral. Não pode fugir daquilo, né? Tentativa, eu imagino que em 2024 agora, com todo respeito, todas vezes que isso tenha a acontecer ou queiram que isso aconteça, de compra de votos. Gasolina para todo lado, Você sabe que extrapolou, né? Só o limite legal, Mas eu penso que em 2024 o pessoal vai ficar mais receoso com isso aqui, porque pode dar cana, né? Pode dar problema, né? Então, eu vejo que quem realmente quer o melhor pro cargo tem que tentar ver com as experiências anteriores. Isso aí dá para fazer de forma diferente. Abre o diálogo com todo mundo. Eu entendo que diversos agentes políticos do município têm condição de mostrar algum ponto que a administração pública pode melhorar, os pontos que ela melhorou e precisa ser mantidos, e aquilo que precisa ser mudado, e caminhar, né, para um projeto de talvez mais 4 ou mais 8 anos, sem criar essa rivalidade, né? Até porque estrava o município. Saiu a eleição, saiu uma encaixada. Por exemplo, o prefeito ganhou 40% dos votos, então todos contra ele ganharia dele. E o que acontece? Num dado ano, né, no ano passado, aí abre um processo de impeachment contra o prefeito, um negócio que talvez seria revertido judicialmente. E aí trava, até 6 meses travado. Né? Nós estamos aqui com Albert Reis, nesse podcast aqui da Web TV Liberal, e nós saímos de volta no próximo bloco. Estamos de volta com o podcast com Albert Reis, através da Web TV Liberal FM de Carmo do Paranaíba, e repetindo aqui os portais para você acessar a Web TV Liberal: www.liberalfm87.com.br e nos aplicativos Web TV Liberal FM no Facebook, no Instagram e em outros demais. E nós voltamos com Albert Reis para esse podcast em que ele já falou muito sobre a vida dele, deu as opiniões, e nós notamos que ele tem um conhecimento profundo de tudo, né? Então, aí para nós é uma honra se entrevistar, viu, Albert Reis. E voltando então, você esteve em vários segmentos da comunidade aqui, né, em Carmo do Paranaíba. Nós nos esquecemos ou não do esporte. Você gosta de futebol?
eu caí de paraquedas na presidência do Paranaíba, né? Fui um campeão lá de 2 campeonatos, no 3º lugar. Mais de 30 jogos, apenas 3 derrotas. Mais de 30 jogos, 3 derrotas. 3 derrotas. Eu acho que... Acho não, foi uma experiência muito bacana, até porque eu não sou boleiro, né? Lá em casa todo mundo é. Meu pai, meus irmãos, todos são, né? Mas eu não. Quando eu fui para Bambuí estudar, eu parei de jogar bola, lá eu não brincava com bola mais não. E foi bacana, foi importante, até porque eu sempre fui torcedor do Paranaíba, né? Eu era menininho e eu ia pra lá. Então, não foi algo fora da rota pelo fato de eu ser torcedor, né? Mas foi importante, naquela época, estava no meio da pandemia, ninguém queria. E aí eu peguei, a gente fez a atualização estatutária, regularizou tudo que era questão cartorária, que tinha ficado para trás. Adequou a legislação, né, nesse novo estatuto para receber recursos públicos. E aí a gente celebrou, né, junto com a prefeitura. Já, né, no atual mandato do Taquim, já teve condições de celebrar em um convênio com a prefeitura e de tá recebendo recurso público. O Paranaíba é muito forte na questão da camisa, né? Então, é um time de chegada, certeza que sempre vai pelo menos na semifinal. Assim, hoje eu posso falar isso na questão de torcedor, claro. Mas, historicamente, sempre tem chegado pelo menos nas semifinais. E é a principal atividade do sábado à tarde no Carmo, né? Tem jogo do Paranaíba, tem lá 500, 800, né? Teve jogo de lotar aquilo lá, 1.000 e tantas pessoas, e gera um entretenimento, alimenta aquela paixão ali, e envolve homens, mulheres, crianças, muita gente ali acompanha e participa. A Web TV Liberal transmite, né, Niltinho? E com audiência bem alta, bem legal. Tem muita gente que assiste, que às vezes está fora do Carmo, né? Os jogos fora, inclusive, a pessoa não vai viajar atrás do time, apesar que muitos viajam. A Web TV leva, né, essa... E os Estados Unidos tem muito... Alô, Cláudio Boaventura, um abraço para vocês, viu? Então tem muitos lá, realmente, da região do bairro Paranaíba, nos Estados Unidos, e assistem ao sábado da tarde a transmissão diretamente aqui do Web TV Liberal para o Brasil e para o mundo. É demais, né? Bacana. Mas agora voltando à Festa do Café. A Festa do Café, naturalmente, está programada para depois das eleições. A gente iniciou essa festa, né, num vácuo de eventos lá em 2017. O Carmo estava há alguns anos, né, sem festa de rodeio, sem aniversário de cidade. E existia uma cobrança e existia uma expectativa minha de entrar no mercado na época. É óbvio, né, que a gente entrou meio cru, né, de tudo, mas a gente teve condições de aprender e vir fazendo ao longo dos tempos, passando dificuldade, tendo ônus, bônus, né, teve eventos que foi um sucesso, outros, né, nem tanto, teve faturamento cai. Então, assim, a festa, ela é um negócio muito, hoje, gera a opinião da cidade inteira, né? Então não gera uma expectativa, não só no Carmo, todas as cidades ficam esperando quem que vai cantar, qual vai ser o show. E nessa brincadeira nós trouxemos aí Gustavo Lima, Jorge Mateus, Zé Neto Cristiano, Henrique e Juliano, que talvez esses 4 são os maiores. A Ana Castela, né? Trouxe o ano passado em janeiro. Esses hoje talvez sejam, né, os 5 maiores artistas do Brasil. A Ana Castela fez um show em Barretos esse ano. Foi numa sexta-feira, não lembro o dia do mês. E foi o maior público de Barretos desde 1998. Então a menina é um fenômeno, né? Tem gente que acha que não, tem gente que acha que sim. A criançada ama ela. E ela... a gente trouxe ela aí na hora do start desse auge. Aqui só explicando aí por que outubro. Porque a partir de 2 de julho não pode mais haver eventos. Não, as festas o que a festa pode existir, por exemplo. O aniversário de São Gotardo, se não me engano, é dia 29 de setembro.
sempre teve fogo e portão aberto. O que é vedado é a postura do candidato e dos políticos Nem do pode passar mandato. perto. Festa pode ter todo dia, até no sábado, 5 horas da manhã. Não tem problema. Mas o candidato não pode estar presente. Se for com dinheiro público. Se for particular, não tem problema. O dificuldade do candidato é o povo pedindo ele as coisas lá, né? É ruim até pra ele ir. Imagino eu. Mas isso não é o problema. A questão é a conduta do candidato dentro do evento. Principalmente quem tem mandato quando se envolve recurso público. Então a gente tem que observar que essa vedação ela não é ao empresário produtor do evento. A vedação é aos então candidatos, né? Se houver recurso público, quem está com mandato, quem é candidato, não pode nem passar na porta. Se não houver, tudo bem. A dificuldade é o povo vai pedir dinheiro, o cara lá vai pedir bebida, vai pedir ingresso, possivelmente. Mas não é o problema. Um lugar polarizado, eu não vou dizer cada. Da X lá, ela é polarizada. Mesmo sendo do período eleitoral, mas é particular o evento e não tem risco de uma hora de briga lá de partidário. Não, o que acontece? Tem a campanha hoje é 45 dias, então começa em agosto. De agosto até no dia da votação tem muito evento no Brasil. Eles não param por causa da eleição. Por exemplo, São Gotardo tem o aniversário da cidade dia 29 de setembro. Geralmente tem um show de portão aberto em praça pública lá. Se o prefeito for candidato, ele não pode ir lá. Ele não pode ir lá. Nem vereador. Nem vereador, ele não pode ir lá se for com dinheiro público. Agora, os eventos acontecem normalmente. A iniciativa privada ela não é prejudicada por causa da legislação eleitoral. Os candidatos é que tem que ter cuidado com o que a lei eleitoral vão falar em relação ao seu comportamento. Albert Reis, você já deu uma dica aí mais ou menos qual foi o porquê, o seu interesse pelo showbiz, ou pelos eventos artísticos, culturais, etc. O próprio meio estudantil, no seu caso, como liderança, por exemplo, aí do transporte escolar e entre outras atividades que você fazia em benefício do estudante, isso aí acabou te direcionando a algum meio artístico? Não, isso não teve ligação, não. O que teve fundamento é que quando eu me tornei vereador, muitas pessoas tinham a figura do Albert que era peão. Imagine só eu, então, entre aspas, no poder, com um passado ligado ao evento, numa cidade que não tinha nada. Mas E foi cobrado. Você já foi peão mesmo? Já montou mesmo? 3 anos, quase 4. Toda semana no rodeio. Eu também montava, sabia? Em que? Mas aí houve, né, a oportunidade, às vezes até com um pouco do planejamento adequado, mas houve, a gente entrou e veio fazendo grandes shows, grandes eventos. Teve evento que foi muito complexo, teve evento que caiu o faturamento. Esses eventos pós-pandemia sofrem da seguinte situação. Os cachês subiram muito, o custo de produção subiu muito, com muita coisa subiu na pandemia, o povo ficou parado quase 3 anos, estão tentando buscar para trás, e a gente não consegue repassar o custo do ingresso. A gente fala R$100, o ingresso é caro demais. Só porque se quem quer festa for taxar que R$100, que hoje talvez é 5, 6, 7% do salário mínimo, né, é muito caro e inacessível, não vai em evento. O principal show do Brasil é mais de R$1 milhão, o custo só do cachê do show. Né? Tem show aí de R$500 mil que é hino. Muitos. Então, você tem que fazer. Vamos fazer, a gente já tá aqui. Mas não é fácil não, meu amigo. Tem gente que não dá conta de contratar um show de 2, 3 mil e tá descendo a lenha num show de 300, 200 milhões. Outra coisa que, além disso, tem a estrutura em volta de tudo isso aqui. Claro. Transporte, equipamento de som. Equipamento de som, vou te dar um exemplo. Em 2019, a gente alugou o equipamento de som para fazer um Zé Neto Cristiano, que então era o que tinha de melhor no Brasil. Que R$14 mil a locação. Chuta que é o preço médio hoje para fazer um evento daquele mesmo perfil, só o som. O equipamento de som.
14 mil em 2020, 19. 19 mil em Não, 2019, Isso. 14 mil, dobrou, 28 mil. 120, 100, 110, depende da Tem empresa. que cobrar um passaporte aí, $1 milhão. Hoje qualquer evento tá passando da cifra de 1 milhão. Então é muito complexo. Estou falando do ingresso e o passaporte, só de brincadeira. Eu sei, não, mas é verdade. E sabe, se alguém te questionar e você falar isso, tem gente que fala, o problema é assim. Quem não fez? Mas aí Então, também tudo tem começa a vender com muita antecipação. Que no Carme tem um problema, que o povo deixa pra... Sempre foi assim, né? Por comprar em cima da hora. Aliás, a última Isso gera... vai ser usada, né? mas isso gera uma insegurança se o evento vai vingar ou não. Vou te contar qual que é o... assim, o que é que o evento precisa funcionar? A população abraçar. Porque, lembra bem, a gente presenciou uma época que não tinha, era nada. Ninguém faz, prefeitura não faz, eles não tinham condição, ou não tem condição de fazer sozinho, mudou muito isso aí. Mas empresário nenhum vinha de fora fazer. E não tinha viabilidade. Aí a gente mostrou que tem. Hoje até outros querem vir fazer. Então, assim, a população tem que abraçar. Senão fica sem. E assim, entretenimento é um negócio que, querendo ou não, é demandado, né? Pato circulando que não teve Fenamil, todo mundo desceu de pau. Aí na hora que solta Fenamil, tem gente que critica o preço do ingresso. Então, a gente fica com a faca no pescoço aí, quem faz ele. Não é fácil. Fala do evento, dia 19 de janeiro. Tem algum evento aqui? A gente vai estar fazendo aí o show do Denis DJ, que foi um dos principais shows em questão de animação que a gente já fez aqui. Aconteceu em 2018. A turma mais jovem aí sempre curtiu muito esse artista. Ele é bastante, né, tradicional na questão da música brasileira. E é um dos poucos artistas que a gente vê vendendo ingresso. O problema de evento hoje está sendo isso. Qual o artista que vende ingresso em relação à capacidade do seu cachê? A gente está apostando que a população vai abraçar isso aí e a gente vai fazer um grande evento. O Denis DJ está sediado onde hoje? Ele é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Esse Tô de Férias é o show dele de 2020? Não. Ele tocou na Festa do Café em 2018. Esse evento... Tô de Férias e criação sua. Criação nossa. A gente fez o show da Ana Castela nessa mesma data para anunciar a Festa do Café. Então, como a gente vai voltar à Festa do Café para o segundo semestre, já vai dar as principais informações desse dia, a minha tentativa é criar um evento para essa data. E além do Denis DJ, quais são as atrações aí? Vai ser no campo de aviação? Isso, a gente vai Começar montar... lá por volta de 20 horas, por aí? A gente vai montar toda a estrutura. Depois, no dia 20, tem o show da Brisa, que é um forró muito bacana, com os preços bem acessíveis. Dia 20. Dia 20. Porque E a dia gente vai... 19 dá na sexta-feira. Isso. Dia 20, apesar de ser sábado, é feriado municipal, né? Dia de São Sebastião. E aí a gente vai estar montando estrutura, são 4 ambientes. A gente vai estar trazendo uma nova metodologia de mostrar o evento, com 3 ambientes open bar, que gera, né, até certo ponto, uma economia para quem está lá, uma comodidade, uma visão privilegiada, né, porque a economia, que as bebidas, né, vão ser livres, né, vai ser open bar. Então, a gente está nessa perspectiva de mostrar essa inovação, a perspectiva, melhor dizendo, né, esse objetivo de mostrar essa inovação nessa questão do evento. E aí, a festa do café... Quanto tempo você está organizando esse 20... A gente arredonda para 20 de janeiro, que justamente você disse, feriados da cidade, apesar de ser num sábado. Desde novembro a gente está... Esse até é um pouco em cima da hora, né? Mas o ideal de eventos, principalmente da magnitude de shows, como a gente traz nas exposições, ou festas agropecuárias, faz com 10, 11, 12 meses antes. Você vai ter um conjunto de apoiadores lá, já fiz mais ou menos o cálculo, uns 20 ou 30 apoiadores entre garçom, etc. Muito mais. Esse tipo de trabalho aí, a gente, em número de cabeça, eu admito que a gente não consegue trazer, mas é muito mais que isso. Só de segurança vai 40, né? Então, tem ainda o pessoal que vai ser os garçons lá do Open Bar, o pessoal que vai trabalhar na recepção, na produção de palco, na montagem da estrutura.
né? Então tem muita gente que vai ser utilizado isso aí. O Denis DJ, ele traz o próprio equipamento ou você tem que complementar com equipamento de som daqui? Não, isso aí é o que a gente chama de rider técnico, é o produtor que atende. Então a gente aqui disponibiliza lá. Mas ele traz o equipamento complementar dele. A mesa que ele vai tocar, som, painel de LED, Tudo por sua conta. minha conta. E esse mesmo conjunto de equipamentos vai servir para outra moça que vai cantar no É sábado? só a CDJ que não, porque ela não é DJ, né? Claro. Mas o som é o mesmo. Como é que chama a outra? Brisa. Brisa. Ah, a Brisa já tá de nome aí, meu. Já tá com muito nome, a Brisa. Canta bem, canta. Pra caramba, né? Então a gente tá trazendo ela também. Por enquanto você já está disponibilizando a venda antecipada de ingressos, quais os pontos? Tá vendo? Ingresso e passaporte, né? E camarote. Camarote. Pode falar quanto? Nós estamos vendendo através da bilheteria digital, que é o Etiqueteira, né? Tem um site de vendas lá na loja Tendência e na Lenheiros. E na Casual Modas, ali perto do Teves, ao lado do Teves Esporte, ali na 7 de setembro, na praça do Pedro Nós temos a bate ali. No comecinho da 7 de setembro. Isso. Mas tá o Teves Esporte mesmo? Ao lado, lá na Casual. É uma loja nova que abre. Casual. Isso. Loja de moda A masculina. outra na Tendência Modas, na 7 na linha. Na Lenheiros. Depois na internet. E na Quero 2 ingressos. Tem ingresso de todo preço, né? Tem ingresso só pro Denis, tem ingresso só pra Brisa, tem da pista, do backstage, do front stage e dos lounge. Então são diversas oportunidades ou possibilidades que você pode estar escolhendo com os serviços que estão descritos lá. Tem como comprar os 2 dias Tem, por um passaporte só, Tem. com alguma economia? fica um pouco mais barato. Um pouco mais barato. E a expectativa é boa. Sim, a gente entende que apesar das dificuldades, né, que o evento do ano passado gerou, em razão, né, a gente teve uma baixa em questão de faturamento, que aconteceu em muitos eventos no Brasil, e infelizmente também a gente foi muito impactado pela questão de chuva. É algo que veio só aqui, o Camarão teve esse problema, todo Gustavo Lima no mesmo dia que lá em Tiradentes não ocorreu por causa disso. Ele não conseguiu pousar o avião, né? Em Pará de Minas, com o mesmo Gustavo Lima, teve problema. Maior evento da música eletrônica, que é o Tomorrowland, acho que não aconteceu problema de chuva. Desculpa, um dos principais itens hoje que geraram a dificuldade em evento é como lidar com as fortes chuvas em relação ao extenso calor, por exemplo. Mas a gente espera, né, que vai tomar as medidas necessárias para tentar se preparar para que quando houver essa perspectiva de chuva, aquilo que puder ser blindado para a água não interferir e depois à noite o show fluir normalmente, a gente vai fazer. A expectativa é boa, a gente tem uma história em eventos aqui no Carmo. Como eu disse, a gente trouxe os principais shows que a cidade já teve, depois de muitos anos sem shows ou com shows de menor expressão. Eu me lembro, se não me engano, 2006 foi uma festa muito forte em questão de capacidade de artistas no Carmo, mas de lá, um pouco antes, inclusive, nem tinha festa, ou quando eram cantores menores, depois da mesma maneira. E aí a gente vem e traz, né, Gustavo Lima, traz Edeto Cristiano, traz Fernando Sorocaba, Zé Ramalho, trouxe já o Denis DJ, trouxe Jorge Mateus, trouxe o Henrique Juliano, acho que o Zé Neto eu já falei. Então, são muitos artistas que a gente trouxe no auge. Entregou o show, tudo certinho. A gente traz, né, para a população do Paranaíba essa perspectiva, que essa parceria ela é forte, ela não acaba por qualquer coisa e eventualmente tenha saído errado. A perspectiva é muito boa. E você nunca quis me contratar, né? Mas fica uma pergunta. Vamos arrumar um palco mais 200. Tem uma pergunta que eu não devia fazer, mas vou fazer porque alguém vai perguntar. Nada de rodeio dia 19. Não, rodeio é só na festa. A festa, né? Nós estamos aí concluindo com o Albert Reis. Está promovendo aí no dia 19 Redes DJ. Dia 19
No dia 20, Brisa. nós teremos a Brisa do Mar, Brisa que já está fazendo muito sucesso e que, claro, que nós desejamos para você, Albert Reis, todo o sucesso e que você traga alegrias aí ao máximo possível e que obtenha também ótimos resultados para você e colocando o Carmo do Paranaíba no circuito das cidades aí, com atrações, com cultura, com alegria, com todo de bom aí. Claro, com certeza, né? Esse é o objetivo para a gente que está nos eventos, é trazer cultura, trazer entretenimento e trazer essa alegria para o povo de tempo em tempo. E agradecer pela oportunidade, a amplitude de assuntos que a gente falou, né? Isso é muito bacana. E estamos aí para fazer mais esse evento e a gente convida todos para estar participando no dia 19 e 20 de janeiro e lá no segundo semestre, na Festa do Café também, que a gente está trabalhando para que seja mais um grandioso evento. E ficamos por aqui, aguardando uma próxima oportunidade, agradecendo ao Alberto Reis e mais uma vez desejando todo sucesso para você. Boa noite.